Sejam todos bem-vindos a mais um Encontro da Comunidade. Esse é o nosso 7º encontro. Estamos aí há 7 meses juntinhos, compartilhando nossas experiências, fazendo networking, contato. E esse é justamente o objetivo da gamificação que a gente criou aqui para o nosso Discord, para as pessoas que conhecem os projetos da Indie Hero, seja a Game Jam Plus, seja as jams personalizadas, como a Crazy Web Jam, seja das nossas trilhas de conhecimento, seja quem veio aí pelo canal do YouTube, pelas nossas redes sociais. Aqui é um espaço para a gente se encontrar e se conhecer e fortalecer a nossa indústria de games. Então, bora lá. Queria primeiro convidar todo mundo a assistir o Põe Pra Jogo, que é o nosso programa quinzenal a partir desse mês agora de agosto. Aconteceram 2 Põe Pra Jogos, então a gente está começando a fazer a cada 15 dias para a gente poder contar cada vez mais histórias, para vocês se sentirem dentro, apresentados. Todo mundo que tiver algo para apresentar, ou conhece algum projeto que merece o holofote do nosso canal do YouTube ou quer contar sua história, entre em contato com a gente através das redes sociais. Quem tiver meu número pode chamar aqui no privado também. A Madu já apresentou também, ela foi no evento lá no Espírito Santo, ela filmou, fez o conteúdo pra gente, a gente passou. Foi super legal, então, inclusive, muito obrigado, Madu. Inclusive, quem quiser ver como foi, é esse episódio aqui, o episódio 7. Ela mostra o evento, o Lucas apareceu também, que eles se encontraram lá. Então, o Põe Pra Jogar é uma oportunidade para você poder mostrar seu trabalho e conhecer outros projetos, saber o que está acontecendo nos bastidores aqui da Indie Hero e da Game Jam Plus. A gente está sempre trazendo o máximo de informação que a gente consegue mostrar para vocês. E, dando sequência, queria falar também sobre o Clube de Membros, que é uma forma de apoiar o nosso canal do YouTube e o nosso trabalho, para que a gente possa continuar trazendo coisas legais para vocês, continuar premiando a gamificação. Muitos de vocês fazem os desafios pensando em receber os prêmios, e não só isso também, mas também aprender. O clube de assinaturas através do YouTube foi uma forma de a gente conseguir encontrar, de vocês apoiarem o nosso trabalho. Então, tem 3 formas de você apoiar, que são os níveis de apoio, são Hero Mestre, Lendário e Supremo. O Hero Mestre, para quem quer dar aquele apoio simbólico, ele é um pouco mais baratinho e você pode ter acesso aos emojis no chat do YouTube e ter acesso antecipado também aos conteúdos que a gente posta lá no nosso canal. Já o Hero Lendário é o plano que mais oferece recompensas, como, por exemplo, a gente tem aulas com profissionais da indústria todo mês. O Hero Lendário tem um ranking separado na gamificação, então todo mundo que conseguir juntar pontos ali vai competir com menos pessoas e por prêmios diferentes. Você também tem a oportunidade de divulgar seus projetos, conhecer gente que possa ter interesse, tem um grupo de networking ali fechado no nosso WhatsApp, a gente sempre manda vagas e dicas para turbinar seu portfólio. E temos também no Hero Supremo, e quem assina esse tier de apoio tem também uma mentoria exclusiva de pitch, ou com a Juliana, nossa CEO, ou com o Ian Rochman, que é o fundador da Game Jam Plus. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, ele conseguiu fisgar os 5 Sharks no Shark Tank, um programa de empreendedorismo que tem na TV. E, falando sobre as vantagens de assinar o Clube dos Membros, todo mês a gente tem esse encontro, que se chama Projeto dos Membros, onde quem é membro do nosso canal apresenta seus projetos, recebe feedback e serve também como um treinamento para aprimorar o pitch. Então, você pode se familiarizar com termos, com a apresentação, como apresentar seu jogo de forma que os jurados ou investidores vão gostar de assistir, e a gente está ali para dar feedback também, tirar dúvidas, dar sugestões. E o próximo encontro, o Projeto dos Membros, vai acontecer no dia 18 de setembro, às 19h30, no servidor do Discord. E o aulão lendário de agosto foi o Aprendendo Game Design, com o Pedro Thiers. Para quem é membro e não pôde participar ao vivo, o aulão já está disponível no canal do YouTube. E para os membros que falam em espanhol, já está subintitulado. E o aulão lendário de setembro vai acontecer no dia 24, às 19h30, também no Discord, que é como criar jogos com IA, que vai ser com o Pedro Matuc. Vai ser uma abordagem trazendo uma nova visão sobre o uso de inteligência artificial na criação de jogos. Acho que é muito importante, tanto para quem gosta de utilizar a inteligência artificial como ferramenta, quanto para quem quer conhecer ou tem alguma dúvida ou tem algum medo sobre
como a IA vai mudar a indústria de jogos. Vai ser um aulão muito legal e vai abordar esse tema. Esse vai ser o nosso aulão em português desse mês. E como eu falei, teria uma surpresa, são 2 aulões lendários por mês a partir de agora. O segundo vai ser em espanhol e vai ser sobre Unreal Engine, que vai acontecer no dia 30 de setembro, às 19h30, também lá no servidor do Discord, e exclusivo para membros. Então, quem é membro, entende espanhol ou quer estar ali para tentar absorver o máximo de conteúdo possível e aprender um pouco mais sobre a Unreal Engine, vai ter esse aula no dia 30 e todos eles vão estar disponíveis no YouTube na mesma semana, com legendas, seja o aulão em português e em legenda em espanhol, tanto o aulão que está acontecendo em espanhol vai ter legenda em português para quem quiser assistir depois, ler a legenda e entender tudo que está acontecendo ali. Seguindo, eu falei também que na gamificação os membros recebem um ranking e prêmios diferenciados, e na gamificação a gente faz desafios, e com esses desafios vocês ganham pontos, não só com os desafios também, mas com participação e engajamento no Discord, ou também se tornando membro, você ganha ponto. Vou explicar um pouco mais para frente a pontuação. E os prêmios da gamificação tem o ranking da comunidade, que ganha assinatura do clube de membros. Então, você que não assina o clube de membros tem a chance de participar, entender como funciona através dos desafios da gamificação. E quem já é membro tem a chance de ganhar cursos de game dev, skins da vida real, chaves de jogos e viagens para eventos. Então, tá aí uma das várias vantagens de se tornar membro do nosso canal. E falando no sistema de pontuação da gamificação, tá aqui as formas de você juntar os pontos para ganhar esses prêmios, que é engajamento no chat. Cada mensagem no chat do Discord, qualquer chat, vale 1 ponto e você pode juntar até 100 pontos dessa forma. A gente tem também a operação feedback. A gente passa um formulário para vocês darem um feedback sobre como foi o encontro, sobre como foi o aulão ou como foi o projeto, tanto para vocês poderem ter um ambiente ali para falar o que vocês acharam, dar aquele feedback, e também para a gente poder entender como melhor atender vocês, as necessidades do servidor e tudo mais. É uma forma de a gente trazer o melhor para vocês. Temos também o desafio Relâmpago. A gente está fazendo ali o Engaja Hero, que é uma forma de vocês ganharem pontos também e ajudar a gente no engajamento dos nossos vídeos. Então, a gente coloca um mascotezinho aparecendo ali, escondido, e aí vocês têm que encontrar ele durante o vídeo, tirar o print e colocar lá no chat. Temos também os desafios mensais, que são o ataque criativo e o mecânico de mecânica, que acontece geralmente de 2 em 2 semanas. E o desafio sazonal, que vale para uma temporada. E a temporada a gente está fazendo 2 meses. Então, por exemplo, essa última temporada que a gente está agora, que é a 3ª temporada, foi de julho e agosto. A gente vai descobrir quem foram os vencedores, somando o ranking desses 2 meses para fazer o ranking da 3ª temporada. E esses desafios são os que mais valem pontos. E também trazer um amigo para ser membro ou se tornar assinante durante aquele mês, você ganha 250 pontos também. E aí, falando sobre o desafio da Ludo AI, a gente pedia para vocês usar a ferramenta para gerar o conceito de um jogo. Essa ferramenta, ela ajuda desenvolvedores a organizar seus pensamentos. Quem não tem uma equipe ali ou está desenvolvendo um jogo sozinho, pode ser uma ferramenta muito boa para você organizar suas ideias. Ele basicamente faz um GDD para você, ou um esboço de um GDD. Você coloca nela tudo que você quer que tenha no seu jogo e ela traz ali um resultado que você pode utilizar como parâmetro e tudo mais. E a gente também pedia para fazer um pitch doc mostrando análise de mercado, jogos similares, concorrentes e um roadmap para a gente poder avaliar e dar esses 500 pontos. Foram mais de 25 pessoas que participaram, então fez bastante sucesso, e esse também foi o nosso primeiro desafio monetizado. Ele estava valendo prêmio de $100 para o primeiro lugar, $70 para o segundo lugar e $30 para o terceiro. Essa avaliação ficou na mão da equipe da Ludo AI, que ainda não entregou para a gente um relatório falando quem são os 3 vencedores, mas disseram que chega para a gente até na semana que vem. Então assistam lá o Põe Pra Jogo, que a gente vai anunciar por lá, a gente vai jogar também nos grupos do WhatsApp, no Instagram, lá no Discord. Então não se preocupem, a gente vai avisar quem foram os vencedores, mas para hoje ainda não tem, porque eles ainda não passaram essa relação da classificação para a gente ainda, infelizmente. Então, eu queria convidar quem participou desse desafio da Ludo AI, se quiser dar uma palavrinha e contar para a gente como foi a experiência de utilizar a plataforma, ou criar o pitch doc, ou criar o game concept utilizando a Ludo AI. Alguém se habilita a falar? Bom,
Fortnite. Eu fiz um curso de board game aqui na cidade e era para criar um board game mesmo, físico, né? E aí eu fiz um GDD dele já pra ficar bonitinho e tal, com tudo, praticamente. Aí apareceu esse desafio. Aí pra mim foi só traduzir do português pro inglês e colocar no Ludoai e fazer um pouquinho de arte. Então foi bem tranquilo. Pô, que legal, já tinha uma ideia e foi só colocar ali na plataforma e ela trouxe uma organização ali, né? Exato. Assim, eu gostei de mexer na plataforma, ela me deu um pouquinho de raiva de vez em quando, porque tudo no começo é mais difícil, né? Mas depois que a gente pega o jeito, ficou legal, achei interessante até. Ela é mais legal se você falar em inglês com ela do que em português. Parece que ela retorna mais coisas. Mas acho que todas as IAs são assim, né? Importante. Mas é só isso, eu achei válido. Foi um desafio legal. Pô, legal que você curtiu. Boa noite, pessoal. Meu nome é Monteiro, sou aqui do Amazonas. Eu tenho estudo de desenvolvimento de jogos e é o seguinte, eu sou estudante de inteligência artificial, né? Ou seja, eu faço faculdade. Então, é um pouco polêmico vincular o uso da inteligência artificial no meio criativo. Isso desde que começou tudo isso, a gente sabe que é difícil falar. E eu confesso que eu acho que eu me sinto, às vezes, duas caras, usando inteligência artificial e no meu jogo não usando nada de IA, porque a gente é contra a IA, né, do uso da IA. Mas como ferramenta, como um meio de economizar tempo, porque tempo ainda é dinheiro nesse universo capitalista, eu achei muito prático. Assim, eu fui com o nariz torcido, mas a ferramenta realmente me surpreendeu, assim. Até o ponto de eu cogitar a começar a usar ela para validar minhas ideias. Por exemplo, foi ótimo ali, era uma ideia que eu já tinha, só que eu desenvolvi ela toda ali. Ela fez o GDD, aquele GDDzinho bacaninha dela, que dá um ótimo pontapé de orientação para quem quer entender um pouco sobre o que é o jogo. E aí, baseado nisso, obviamente que vou reiterar aqui o que o colega falou sobre o uso, que realmente às vezes dá um pouquinho de raiva, que ela não consegue entender nossos sentimentos, né? Então, tipo assim, foi bacana, foi uma experiência muito divertida, muito legalzinha, que eu não estava esperando, mas é só você abrir um pouco a mente. Saber que você está economizando um bom tempo ali, sabe? E depois foi só ajustar umas coisas assim, que quando a gente colocava o prompt para ela gerar a imagem, que é bem baratinho, um crédito só, a gente inicia com 30, ela seguiu bem, foi bacana trabalhar com ela. Inclusive, eu vou usar mais vezes para validar algumas ideias de protótipo, que era justamente minha ideia do TCC, de criar uma engine totalmente baseada em IA, mas que não pudesse exportar nada dela para o produto final. É isso. Pô, que legal, muito bom relato. E a ideia é exatamente essa, utilizar o Ludoai como uma ferramenta ali para organizar suas ideias e fazer um esboço de um GDB. Inclusive, a gente deparou aí com muitas pessoas que, igual você falou, torceram o nariz ao ver o desafio. Poxa, tá trazendo meio criativo e vou usar a inteligência artificial. E nem chegaram a tentar utilizar a plataforma, então agradeço quem tentou e viu que não é o que as pessoas estão esperando, né? Que ela iria gerar um jogo inteiro pronto. Não era o nosso objetivo com esse desafio. E é isso. Infelizmente ou felizmente, a inteligência artificial está aí, não tem como escapar dela. E já que está aqui, vamos aproveitar essas ferramentas e ver como utilizá-las da forma melhor, tanto para a gente economizar tempo e trazer melhores resultados, igual você falou, validar a sua ideia. É diferente estar nesse meio, mas é importante a gente também conhecer o que está acontecendo no mundo, né? Só para pontuar aqui, Rafa, rapidinho, ela tem uma particularidade interessante. Que é óbvio que você pode fazer com o chat GPT e tal, mas ver numa ferramenta integrada é muito legal. Que é a geração da ideia do Unity. Ou seja, ela coda em C#, ela gera um código ali, eu ainda não testei essa funcionalidade, mas eu vi lá que ela existe. Principalmente quando eu trabalho na Unity, eu trabalho na Godot. Mas, de qualquer forma, tem uma extensão da Godot que você pode adicionar lá para ele identificar C#, né? Que geralmente ele usa G-Developer. Sim. Então, tipo assim, eu achei muito bacana esse negócio. Caraca, como assim? Ela tira toda a ideia que tem do conceito e começa a escrever o código de um conceito inicial ali. Eu achei bizarro isso. Ainda vou testar isso daí. Aí eu vejo como é que é, mas mesmo assim, a possibilidade disso é muito, muito legal. É bem empolgante mesmo. Acho que a magia de utilizar uma ferramenta como essa é exatamente organizar a sua ideia e do que ela te entrega ali, aí você realmente vem, trabalha e refina, porque sem o nosso toque humano, de verdade, perde um pouco a magia, né? Então, que bom que curtiram o desafio, que gostaram da ferramenta e quem sabe não acontecem uns próximos por aí. Acho que não. Então, bora conhecer
O desafio, acho que vocês que acompanham a gente lá no Discord já devem ter visto, o 10º desafio da comunidade, que vai acontecer do dia 2 de setembro, que foi quando a gente postou, até o dia 16, então tem até semana que vem, para fazer o mecânico de mecânica, que é um desafio que consiste em criar um pequeno protótipo, seguindo as nossas listas de mecânicas obrigatórias e evitando as mecânicas proibidas. Pensou em trazer uma mecânica de stealth para o desafio. Então a gente pediu mecânica de furtividade. O seu jogo deve conter uma ação que seja de furtividade e tem um elemento que busca detectar o jogador. E a gente proibiu câmera top-down. A gente teve uma discussão ali sobre como seria essa câmera top-down. Seria perpendicular ao solo, então a câmera não pode vir de cima. E o seu personagem, o personagem protagonista, também não pode correr. A gente trouxe aqui um exemplo de mecânica de furtividade, que é o personagem se esconder, mas vocês estão livres, não precisa seguir, não precisa ser um jogo 3D, não precisa ser essa mecânica específica, aqui tá só para ilustrar. A gente quer contar com a criatividade de vocês para ver esse minigame que vocês vão criar e entregar para a gente até o dia 16 de setembro. Seguindo, temos também o 3º desafio Relâmpago, como eu falei, o Engaja Hero, é uma iniciativa para vocês ajudarem no engajamento do nosso vídeo, para chegar a mais pessoas, para mais gente conhecer o Contra-Jogo, conhecer os projetos da Indie Hero, conhecer o que acontece aqui no Discord. A gente sabe que é uma troca muito valiosa, então quanto mais gente, melhor. Para ganhar esses 100 pontos, precisa deixar o like no vídeo, comentar no vídeo um comentário que seja relacionado ao tema, ali que foi falado durante o vídeo, para a gente ver se vocês realmente assistiram. Encontrar a aparição surpresa do mascote, no caso vai ser esse mascote aqui, que é o Michael Jackson, que é o nosso sound designer, e ele vai estar fazendo essa pose aqui. Então, já vi que muita gente encontrou, mas fica aí o desafio para vocês de irem lá assistir esse episódio 8, deixar o like, comentar, encontrar ele, tirar o print ali na hora que ele aparece. Por favor, não deixem o tempo do vídeo aparecer no print, para não estragar a experiência das outras pessoas que vão vir fazer depois. Então, abaixa ali o mouse na hora que for tirar o print, para não aparecer o reloginho, para que mais gente possa também ter a experiência de procurar ele durante o vídeo. E aí você pega esse print e posta lá no canal Desafio Relâmpago, que lá do nosso Discord, que aí para contabilizar tem que estar o seu print mostrando todos esses requisitos lá. E seguindo também, temos o nosso 3º desafio de temporada, que vai ser a participação da Crazy Games e Game Maker Web Jam. Ela vai ser uma Game Jam que você tem que desenvolver um jogo exclusivamente no Game Maker. Então, quem não conhece a ferramenta, tá aí uma ótima oportunidade de conhecer, de criar um jogo ali. Ela vale prêmio. Luna, me dá uma ajudinha, quanto é o prêmio mesmo? É um total de 5 mil euros em prêmios. Euros, tá? Dividido nos 3 primeiros ali. Tem licença da Game Maker, tem bônus de publicação na Crazy Games e também a chance de ter o heavy share ali do jogo publicado. Então só tem a ganhar, galera. Isso aí, 5 mil euros em prêmios, fora licenças do Game Maker, fora também a possibilidade de publicar o seu jogo na Crazy Games, que é um site que funciona tipo o Clique Jogos que a gente tinha antigamente, na época ainda do Flash. Esses tipos de jogos que você joga na web não morreram, a Crazy Games trouxe eles de volta, e essa é uma ótima oportunidade para vocês criarem um jogo num tempo curto, são 3 dias ali, e é isso, tá aí a oportunidade, mas tem que enviar o jogo até o dia 21 de setembro lá na plataforma da Crazy e comprovar que você fez a inscrição e participou e criou um jogo para Crazy Games e Game Maker Web Jam para ganhar os 500 pontos aí para nossa gamificação e sair na frente aí no ranking. Temos um convidado hoje, o Felipe Leteltier, que fundou a Urupa Game Studio. Tá aí, Felipe? Olá, galerinha, tudo bom? Tô aqui. Muito obrigado por estar presente. Quer contar um pouco sobre a sua experiência de desenvolvimento de jogos e publicação? Já tem vários jogos publicados. Então, pois é, eu tenho mais de 10 anos aí, né, nessa estrada aí. Na verdade, meu estúdio foi fundado em 2013, mais ou menos. E aí, desde então, tô aí, né, desenvolvendo jogos. E lancei agora o Legacy of Evil. Esse é o meu 4º jogo lançado na Steam. E o meu primeiro com uma publicadora, né, que foi uma publicadora nacional, que é a Go Games Interactive, que é até parceira, né, da Indie Hero. E foi muito bom, né? O meu primeiro jogo foi o Bacon Tales. Ele foi um Plants vs Zombies, só que com
os três porquinhos. Esse foi o meu pegado do jogo. Assim, eu queria fazer um jogo 2D com aquela mecânica do Plants vs Zombies, que eu acho muito legal. E aí foi muito bacana. O meu primeiro jogo eu consegui passar pelo Greenlight, né? Foi na época do Greenlight ainda no Steam. Então você não pagava pra botar o jogo lá, né? Você tinha que submeter pra comunidade. E aí tinha um crivo, era muito difícil naquela época. Que a galera caía matando. E aí consegui, né? Felizmente. E aí depois veio o Banzo e o Mandinga, que são dois jogos com história, né, mais densa, assim, uma história mais adulta, mais focada na narrativa. Foi muito legal, porque o Banzo, ele participou de um edital de jogos do Mint, né, na época. Então, assim, não tinha quase editais, né, de jogos. E aí só tinha saído esse edital do Mint, foi um dos primeiros, assim, e aí a gente submeteu e aí a gente conseguiu passar com 2 jogos, né, o Banzo e um jogo, na época eu tinha um sócio, né, o Suami, e ele passou com um jogo dele que era o Queen of Seas, né, os dois com temáticas nacionais, né, o Banzo, ele é um jogo de gerenciamento de quilombo, e aí foi muito legal isso, assim, foi o meu primeiro jogo com temática nacional e narrativa profunda da nossa história, né, assim, porque o Suami, né, o meu sócio, ele era mestre em história, então isso foi uma parceria, foi muito boa, porque ele conseguia me contar, né, as peculiaridades, não era superficial, assim, a história que a gente conhece, né? O quilombo e tudo mais. Então a gente geralmente para ali, né, do quilombo dos Palmares, conta os principais eventos, e aí o Suami vinha história totalmente nova, né? Teve isso aqui, teve aquilo. Então foi muito legal criar esse jogo Banzo. E aí, assim, a experiência foi muito boa. Eu quis repetir com Mandinga, né, que é um spin-off do Banzo, né? Então, assim, o Banzo, ele tem essa visão macro, né, que é um quilombo. Você vê as pessoas, mas você não conhece elas, né? São números ali, né, no quilombo e tal. Você bota para trabalhar ou para fazer excursão. E aí no Mandinga já é a história de 2 personagens bem fortes, assim, a peculiaridade de cada um deles. Então foi muito legal também criar esse jogo, né? Ele é um RPG baseado naqueles JRPG antigos, né? Assim, tipo Final Fantasy, Chrono Trigger. E aí foi muito bacana fazer ele. E aí agora eu venho com Legacy of Evil, que é totalmente diferente de tudo, né? Ele é um shoot-up arcade clássico, que eu quis fazer um jogo... O Legacy, ele surgiu da necessidade, eu queria fazer um jogo rápido, mas ao mesmo tempo nostálgico, assim, daqueles jogos antigos que eu jogava, assim, focado naquele estilo arcade, né? Então, aí eu comecei, né, a focar nisso e aí surgiu isso, né, assim, a ideia de pegar personagens de RPG. Ele é um jogo shoot-up, tipo de nave, daquelas, né, de atirar, só que é com personagem de RPG. Então cada personagem tem seu estilo, assim, né, de ataque. E o grupo é você. Você não é um personagem só, e sim o grupo. Então você tem que andar com todo mundo junto e tudo mais. Basicamente isso aí, a minha trajetória. Eu achei curioso esse da Steam ali. Eu não peguei essa época de que você tinha que... Greenlight? Isso é muito muito doido. O Greenlight doido, né? Era muito legal, porque você submetia o jogo e botava lá, né, nesse programa da Steam chamado Greenlight, e aí os jogos ficavam lá disponíveis para o público jogar. Então você meio que fazia uma demo, botava lá, ou mesmo o jogo inteiro, né, finalizado, e aí o pessoal jogava e aí começava assim O que era, né? Devia ser uma loucura. Nossa, e aí é muito sinistro, porque tinha muito medo, assim, era, entre aspas, hoje o que é o que dá medo, né, do Reddit, por exemplo, né, de você postar alguma coisa errada e aí o povo cair matando, entendeu? Era a mesma coisa, porque você botava o jogo e aí as pessoas comentavam, e aí vinha muita gente falando mal do seu jogo, mas vinha gente também defendendo, e aí, basicamente, se o seu jogo engajava, né, assim, vários comentários, podia ser até negativos, quanto positivos, podia ter mais negativo, por exemplo, mas engajou ali numa discussão, aí passava. Aí o Steam, ele chegava, botava lá, e passar. Tanto é que eu sofri muito com o meu jogo, porque ele tem uma cara de mobile, né? O Plants vs Zombies tem essa cara, né? Assim, um pouco de mobile. E aí o povo lá naquela época do Steam fala, cara, jogo mobile, não, aqui não se destruiu. Mas aí consegui passar. Mas era muito legal, assim, era legal e
não sei, hoje é mais fácil realmente, né, botar o jogo no Steam, justamente, você paga a taxa e tudo mais. Era uma outra época, né? O famoso fale bem ou fale mal, mas fale bem. Assim. Mas assim, basicamente o jogo sair. Achei muito legal que é tipo um jogo de navinha que você forma uma guilda e tipo, o personagem que você coloca ali é o poderzinho que você vai soltar. Isso, eu queria ter essa dinâmica, assim, de você poder controlar um grupo, né, assim, né? Não é o guerreiro mais sinistrão. Na verdade é o grupo ali de heróis indo e você toma porrada, um morre, e aí você vê que você fica muito fraco, porque você perdeu um membro do seu grupo, né? Eu queria passar essa sensação, né, de caramba, morreu o meu mago, aí caramba, eu só tô com o guerreiro, então não tenho mais tiro, né, à distância. E agora? Aí você vai, aí de repente tá lá o mago deitado no chão, você busca ele, aí volta a ficar forte, né, e aí assim por diante. Achei muito legal. E como o Felipe falou, o Legacy of Hero foi publicado recentemente, em parceria com a Gogo Games. E o Mandinga foi o jogo em destaque do mês de agosto, a gente deu as chaves de jogos. E nesse mês agora o Legacy of Hero vai ser o nosso jogo em destaque. Quem sair bem aí na gamificação vai ganhar uma chave para poder conhecer o Legacy of Hero. Então, muito obrigado, Felipe. Os 3 primeiros colocados do ranking de membros vão ganhar uma chave desse jogo e também vão poder escolher um entre os diversos cursos da nossa parceria com a 7CJ Academy. E os 3 primeiros colocados do ranking geral, do ranking da comunidade, vão ganhar aí um mês de assinatura para poder conhecer os conteúdos do clube de membros e participar do ranking no próximo mês. E os prêmios da temporada, temos a jaqueta personalizada do Andy Hero. Ela tem aqui a logo do Andy Hero nas costas e a gente pode personalizar com diversos patches. Eu tenho os patches dos personagens, os nossos mascotes, e coloquei também alguns pins que eu coletei durante a vida. Tem aqui o Zodíaco, o Pikachu. Então, fica aqui alguma forma de utilizar a jaqueta. Ela é muito rara entre as pessoas que fazem parte aqui da Indie Hero. Elas são para os fellows de ranking nível alto. Elas é um programa para quem ajuda a gente a criar as sedes da Game Jam Plus aí pelo mundo. E a gente trouxe essa jaqueta agora pro clube de membros, para quem está apoiando a gente, né, durante todo esse tempo, para poder também ter a chance de receber essa jaqueta. E temos também, para o segundo colocado, uma camiseta que a gente está estreando. Um spoiler, a gente vai abrir uma lojinha de produtos da Game Jam Plus e essa camiseta vai ser o prêmio do segundo colocado do ranking da 3ª temporada. E agora vamos para o ranking. O Ariel trouxe, né, para a gente 5 novos membros, que é o pessoal que está aqui da Argentina. Ariel, parabéns, você ficou em primeiro lugar no nosso ranking de agosto dos membros, com um total de 1.250 pontos. Em segundo lugar, a Analia, com 856 pontos. Aqui tem a relação das atividades que ela fez. Ela se tornou membro, participou do Desafio Relâmpago e do Desafio Sazonal. E também o Kainan ficou em terceiro lugar, com 620 pontos, participou do Desafio Relâmpago, do Desafio Sazonal e fez a soma de pontos. Parabéns a todos os vencedores. Todo mundo ganhou uma chave do jogo e pode escolher um curso da CSJ Academy. E também trazendo aqui o ranking da comunidade. O Fernando foi o primeiro colocado com 612 pontos. Ele fez o Desafio Relâmpago e participou também do Desafio Sazonal. E também mandou 12 mensagens lá no chat. E em segundo lugar ficou o Caio Silveira, com 5 mensagens no chat e 505 pontos no total, que fez o desafio. E em terceiro lugar o Lucas Avelino Fraga, que mandou uma mensagem lá no chat e fez o Desafio Sazonal também. Então fica aqui, galera, a importância de participar e mandar mensagem lá no chat, engajar com a gente ali, porque o ranking desse mês foi basicamente decidido pela quantidade de mensagens, o segundo e terceiro lugar, no caso, porque o primeiro também participou do Desafio Relâmpago. Então, fiquem atentos, mandem mensagens, participem dos tópicos de discussão, porque pode ser decisivo para vocês ganharem prêmios. E o ranking da temporada, em primeiro lugar, o Kainan somou tanto em julho quanto em agosto, com 1.456 pontos. E o João Vitor também somou 1.308 pontos, tanto em julho quanto em agosto. O Kainan vai receber a jaqueta da Indie Hero e o João Vitor a gente vai entrar em contato também para receber a camisa especial da lojinha da Game Jam Plus. E também a gente queria passar e mostrar para vocês a lojinha da Game Jam Plus, que a gente tem diversos itens.
tanto a camisa que eu mostrei, tem camisa plus size, tem cropped, tem regata, já moletom, boné, copo, caneca. Depois a gente joga o link para vocês conhecerem a lojinha. E é isso. Por hoje a apresentação. Muito obrigado por terem vindo.